quando são cantados louvores como a mocidade cantou, o meu coração, ele aquece, o meu coração, ele se alegra, e o Espírito Santo de Deus me direcionou a trazer uma palavra para os irmãos sobre este acontecimento glorioso. Arrebatamento é uma realidade da Igreja do Senhor Jesus. A palavra arrebatamento, segundo o dicionário teológico da CPAD, escrito pelo escritor Claudionor Correia de Andrade, quer dizer retirada brusca, inesperada e sobrenatural da igreja deste mundo. Por que eu acredito no arrebatamento da igreja, amados irmãos? Por que eu acredito que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja? Que Jesus irá voltar para buscar um povo escolhido, um povo lavado, remido no seu sangue e que tem o selo do Espírito Santo de Deus da promessa. Amados irmãos, eu acredito nisso com toda a minha convicção, eu acredito nisso com toda a minha fé, porque está escrito na palavra de Deus, assim como foi lido aqui por mim nesta noite. Eu acredito porque está escrito na Bíblia Sagrada. E quando eu se falo em Bíblia Sagrada, eu estou falando em um livro inspirado pelo Espírito Santo. Eu estou falando em um livro que é inerrante, que é infalível, que não erra. O próprio Senhor Jesus diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amados e queridos irmãos, no decorrer da história da humanidade, da nação de Israel, se nós observarmos todas várias profecias e promessas de Deus, elas se cumpriram no decorrer da história. Quando Deus chama Abraão ali no capítulo 12 do Gênesis, e falou: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei, porque através de ti eu farei uma grande nação. Quando Abraão recebeu esta promessa da parte de Deus, nem filho ele ainda tinha. A nação não existia, ele não sabia para onde ele ia. Mas entrou uma pequena família ali no Egito. E quando aquela nação saiu dali, era um número incontável de pessoas que saíram ali e atravessaram o Mar Vermelho, uma multidão muito grande. Isto é sinal que a promessa de Deus se cumpriu, e o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada é verdade. Israel, nos dias atuais, quando eu olho para essa nação nas manchetes de jornais, eu também vejo que a palavra de Deus é verdadeira e que o que está escrito nela se cumpre. Israel, em 1948, se tornou oficializado uma nação. Israel é o centro das atenções do mundo. Várias nações, vários exércitos já tentaram destruir Israel, tirar Israel do mapa, mas não conseguiram, porque Israel é uma promessa de Deus. Amados irmãos, e esta promessa se cumpre, apesar daquela nação ser uma nação pequena em seu espaço geográfico, mas é uma poderosa nação.
Um dos melhores exércitos, soldados, peritos na guerra, se encontra em Israel. Dos maiores centros de tecnologia se encontra em Israel. É uma nação próspera, é uma nação abençoada. Um judeu fala no mínimo 2 idiomas. Israel é um cumprimento da promessa de Deus. Isso, amados irmãos, aumenta a minha fé, edifica a minha fé, para que eu acredite mais nas profecias e nas revelações que estão contidas aqui na Bíblia Sagrada. E, amados irmãos, há um versículo também na Bíblia Sagrada. Este versículo, ele se cumpriu na minha vida, se cumpriu na sua vida e se cumpre na vida de milhares de pessoas dia após dia. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui foram alcançados por Deus? Acredito eu que tem pessoas aqui que o mundo olhava e falava: para esse aí não tem mais jeito, para este aí não tem mais solução, só é a morte, só é a derrota. Mas quando aceitaram a Cristo, se tornaram nova criatura, porque é uma promessa de Deus. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. A palavra de Deus, ela se cumpre e ela é verdadeira. Irmãos, eu acredito no arrebatamento porque está escrito na Bíblia Sagrada. Quando é que Jesus vem buscar a sua igreja? Alguém pode me dizer esta data? Qual é o ano? Qual é o mês? Qual é o dia e a hora? Ninguém sabe. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. É claro que quando Jesus pronunciou essas palavras, ele estava falando na condição humana. Mas hoje, como Cristo glorificado, assentado à destra de Deus, ele sabe exatamente o dia que ele irá voltar para buscar a sua noiva. Mas você pode pensar assim: eu escuto, eu ouço há muito tempo que Jesus irá voltar. Eu cantava ainda no conjunto das crianças, passei pela adolescência, passei pelo conjunto de jovens. Hoje eu estou no conjunto das irmãs, dos varões, tenho um filho na mocidade, mas até hoje Jesus não voltou. O Espírito Santo de Deus, conhecedor de todas as coisas, de todas as indagações, ele inspira o apóstolo Pedro a escrever em sua epístola, sua segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 8 e 9: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não queremos que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Amados irmãos, o importante para a igreja do Senhor Jesus não é saber nem o dia e nem a hora, nem o mês, nem o momento que Jesus irá buscar. O importante é
A igreja está preparada para aguardar a noiva de Cristo, aguardar a volta do Senhor Jesus a qualquer momento. Temos que estar preparados para quando soar da trombeta, quando o Senhor resolver buscar a igreja, você subir no arrebatamento. Perguntaram para o grande evangelista Moody: se você soubesse, evangelista, que Jesus iria voltar daqui uns dias, o que o Senhor iria fazer? A resposta daquele homem foi: eu iria continuar fazendo a mesma coisa que eu faço todo dia, buscando a Deus, guardando a minha fé, meditando na palavra. Então se prepare, igreja, porque a qualquer momento Jesus está voltando. Como é que vai ser o arrebatamento da igreja, amados irmãos? E o que vai acontecer após este fenômeno sobrenatural? Vai acontecer algo aqui na terra e também lá no céu. Vamos falar primeiro aqui da terra. Eu quero ilustrar aqui com os irmãos o arrebatamento da igreja. Imagine que um jovem, ele pega um metro em direção ali à sua universidade, à sua faculdade, ao seu trabalho. Um dia comum como os outros. Mas no decorrer ali daquele trajeto, aquele metro ele perde a sua direção, ele se choca com algo ou bate, e aquele jovem desesperado, sem saber o que está acontecendo, né, pessoas machucadas de um lado para o outro, o metro parou, e um rápido pensamento na sua cabeça é o arrebatamento, mas ele não quer acreditar. Correndo até o local, a pessoa responsável em conduzir aquele metro, ele não vê mais ninguém, ele não consegue enxergar a pessoa, somente o seu uniforme ali de trabalho, e com muita dificuldade, ele consegue sair de dentro daquele metro com algumas pessoas, e corre e chega ali na sua casa. Ao chegar ali na sua casa, na sua moradia, ele vê uma aglomeração muito grande de pessoas, vizinhos. E uma mulher corre ao seu encontro e começa ali a contar uma história. Eu estava aqui conversando com a sua mãe. A sua mãe estava me falando das coisas do céu. A sua mãe estava pregando a Bíblia Sagrada para mim. Aquelas palavras estavam tocando em meu coração, mas eu não estava acreditando. Meu coração se endureceu. E de uma maneira inexplicável, eu não consigo te dizer, jovem, a sua mãe, no momento que estava conversando, ela se desapareceu aqui da minha frente, só ficou aqui as suas roupas. Aquele jovem começa a acelerar o seu coração, entrar em desespero, porque era um conhecedor da palavra, porque conhecia a Bíblia Sagrada, sabia do arrebatamento, mas não estava preparado. Ele, sem acreditar, entra ali na sua moradia, dentro da sua casa, e ele não avista mais a sua mãe, que tinha ficado ali fazendo o seu alimento. Ele vai no quarto onde o seu irmão estava estudando, não consegue mais avistar o seu irmão. A casa antes que estava com barulho, com movimento, agora estava um silêncio muito grande. E ele não consegue entender. Ele liga o aparelho de televisão. No momento que ele liga aquele aparelho de televisão, aparece lá o repórter: interrompemos a programação para a notícia de última hora. Desapareceram milhares de pessoas na face da terra. Aí continua ali a reportagem, ali o correspondente em Nova York, nos Estados Unidos, aqui desapareceu
pentecostal como essa, o povo que faz barulho, que dá glória a Deus e aleluia. E nos dias de culto, de longe, ele já conseguia ouvir. Mas naquele dia ele não conseguia mais ouvir o barulho da guitarra. Ele não conseguia mais ouvir a mocidade cantar, os irmãos orar. E ele corre para a igreja para buscar uma explicação. Quando ele chega na igreja, ele avista algumas pessoas chorando, num canto, no outro, se lamentando. Inicia-se uma reunião. Imagine que naquela reunião cada um começa a contar a sua história de vida. Aquele jovem pega a palavra e começa a dizer: eu servi a Deus, eu conhecia a palavra, eu conhecia o Evangelho, mas eu não vivia, eu não praticava. A minha vida estava uma vida de fachada. Eu praticava coisas que o meu líder não sabia, o meu pastor não sabia, a minha mãe não sabia. Mas por este motivo a igreja foi, meu irmão foi, a minha mãe foi, e eu fiquei. Aí outro pega a palavra: eu quero contar a minha história. Uma pessoa, eu namorava, mas o meu namoro estava muito escandaloso, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Meu namoro não era um namoro santo. Eu perdi a minha comunhão com o Senhor. Eu estava namorando com uma pessoa que não